E depois de quase apanhar do seu Floriano, a Raquel chega em casa primeiro que o pai e conta pra Isaura que foi um beijinho de despedida com Vanderlei, coisa boba. O seu Floriano chega, louco com ela, gritando, e fala: uma moça noiva, de casamento marcado, o Marcos vai saber de tudo quando ele chegar. E a Raquel fala: isso é fofoca dessa gente. Ele fala: eu vi, ele vai saber de tudo. E em pensar que ele deixou a Ruth pra ficar com você, uma moça direita, ela é muito melhor que você. E outra coisa, eu só não bato em você porque a Ruth me pediu, me implorou. Aí depois a Raquel vai lá no quarto e fala pra Ruth: obrigada por pedir pra não me bater. E a Ruth pergunta: Raquel, o que significa esse beijo? E a Raquel fala: eu amo o Vanderlei, Ruth, a gente tem sintonia, química. O Marcos me ama e eu amo o Vanderlei. E a Ruth fala: como você é falsa, Raquel, você não vale nada. Eu não vou deixar você estragar a vida do Marcos, ele vai saber quem você é. Experimenta abrir essa boca e você vai se arrepender de ter nascido. E a Ruth de novo vai pra praia chorando e o da Lua consola ela. O da Lua se irrita tanto com a Raquel, já não aguenta mais de tanto ódio por ela, e lá na casa dele ele arruma umas coisas e fala pra Alzira que vai queimar a mão da Raquel e pede pra ela não contar pra ninguém. Ele arruma um potinho com soda e um lampião e sai à noite pra fazer isso. E ele entra escondido pela janela na casa delas, quietinho, com um lampião e um vidrinho de soda. Todo mundo dormindo. Primeiro ele entra no quarto da Ruth e fica olhando ela dormir, se derretendo, apaixonado. Depois vai no quarto da Raquel. Ela dormindo, ele se esconde atrás do guarda-roupa. Mas a fofoqueira da Alzira contou pro Donato isso. E o Donato arrastou o delegado juntos e foram lá. Quase derrubaram a porta de tanto que bateram, gritando: seu Floriano, seu Floriano! E eles começaram a acordar. O seu Floriano abriu a porta, eles entram e fala: o Tonho tá aí dentro, ele quer fazer mal pra Raquel de novo. E enquanto isso, da Lua lá no quarto escondido atrás do guarda-roupa, escutando tudo. Eles vão até lá e pegam ele no flagra. E aí o Donato fala: aí, seu delegado, acredita agora que ele é perigoso? Isso é soda. Ele saiu de casa falando que ia queimar a Raquel. Minha empregada me contou tudo. E o seu Floriano fala: da Lua, dessa vez você passou dos limites mesmo. A Ruth chega e pergunta o que está acontecendo. E o da Lua foi esperto. Ele fala assim: lembra, Rutinha, quando você me pediu soda para limpar os ladrilhos do banheiro? A Ruth fica um pouco sem jeito, mas confirma e livra o da Lua dessa. A Raquel fica louca e fala: isso é mentira, ela tá protegendo ele. Mas o delegado acredita na Ruth, fala que da Lua não faz mal a ninguém não, e todos vão embora. Zé Luiz, irmão do César, chega. O César cuidou dele como um pai. Ele chega de Nova York, fez medicina lá e se formou. E quando ele chega na casa do Virgílio, ele vê a Arlete, que o recebe, e a Carola também está lá. A Carola já vê ele do andar de cima e já gosta dele, já se encanta. A Arlete apresenta os dois, um gostou do outro. E Virgílio começa a especular a Arlete sobre as irmãs, e ela fala: se a Raquel for igual a Ruth, tio, o Marcos tem muita sorte. A Ruth é uma pessoa que me ajudou muito quando meu pai morreu. Não saía de perto de mim. Ela é uma pessoa maravilhosa. Se você também tá adorando e não tá perdendo um capítulo, comenta aqui embaixo, curte e se inscreva no nosso canal. O delegado que acreditou na versão do da Lua e da Ruth chegou na delegacia contando pro pessoal que é bobeira, que é mais uma perseguição do Donato com ele, que tadinho do da Lua. Que depois que o pai dele morreu nas pedras, ele ficou daquele jeito, que não deve ser fácil para uma criança presenciar uma cena daquelas. A Juju vê o Sampaio tomando um comprimido escondido e pergunta para ele o que é.
Ele fala que não é nada demais, que está com dor de cabeça, essas coisas, mas ela fica intrigada com isso. A Malu dá outra festa daquelas doidas na casa dela e inventou tipo uma gincana. E para participar, todo mundo tinha que dar uma quantia em dinheiro para arrecadar um tanto bom. Para quem ganhasse, ganharia esse dinheiro. Que no caso ela queria esse din-din porque o pai dela cortou a mesada dela, né? Aí então ela pede para todo mundo sair pra rua, e isso já é tarde da noite, e trazer um animal da rua. E quem trouxesse o animal mais exótico iria ganhar a gincana e receber o dinheiro. Todos saíram à procura de um bichinho. Ela pegou o carro dela e saiu pra rua. Em uma esquina, ela quase bate de frente com a Laor, naquele jipezinho dele. Ela desce do carro brava, mas quando vê que é ele, ela já dá uma amolecida e abre um sorrisinho. Olha ele de cima embaixo e fala: "Ah, cowboy, é você?" E chama ele para ir na casa dela. Ele resiste um pouco, mas aceita. Ela vai na frente e ele segue ela. Ela chega na festa dela lá com a Laor. E todos já estão lá com seus animais. Ai, gente, uma cena feia. Não gostei de ver. Dá dó dos bichinhos. Desnecessário. Eles pegam os bichinhos de qualquer jeito, sabe? Tinha coelho, galinha, cabrito. A Carola trouxe um filhote de tigre. Ela quase ganhou a gincana. Mas aí a Malu chegou com a Laor. Ela amarra uma coleira no pescoço dele e fala na frente de todos que ele é o bicho completo dela. Ele fica muito bravo, tira a coleira com tudo e sai de lá furioso. A Clarita, o César e a Arlete foram para uma boate enquanto a festa da Malu não acabava, para passar o tempo, pois não queria ficar lá na casa. E lá na boate, sentam em uma mesa. O César chama a Arlete para dançar, e eles dançam abraçadinhos, aquelas músicas românticas de piano, sabe? E rola um clima entre eles. Enquanto eles estão dançando, a Clarita fica sozinha na mesa tomando um drink. E ela vê de longe o Virgílio chegando com uma mulher lá. Eles sentam em uma mesa, mas ele não vê a Clarita. E ficam lá, só os dois na maior frescura. A Clarita, vendo tudo de longe, fica acabada, coitada. E pede logo para ir embora. A Arlete e o César perguntam o que aconteceu com ela, pois percebem que ela não tá normal. Mas ela fala que nada não, que só queria ir embora. O Alaor fica muito bravo com a Malu, faz uma cara, arranca a coleira com tudo que ela colocou e fala: "Você não tem educação." E a Malu fala: "Não engrossa." E o Alaor fala: "Você, da próxima vez, procura alguém da sua laia para brincar contigo." Ele vira as costas e vai embora. E a Malu que ganha o prêmio da gincana, o din-din arrecadado. Mas ela fica chateada com o que aconteceu com a Laor. A Clarita e o Marcos chegam na festa doida e falam pra Malu que ela vai ter que pedir desculpas pra Laor pelo que ela fez com o coitado. O Alaor, nervoso, voltando embora com o jipe dele, de tanta raiva, ele até disfarça o choro, sabe? Ele corre muito na estrada, bate o carro e capota. Ele cai no meio do mato, mas ainda está acordado. Ele é socorrido e levado para o hospital. E ligam para o Marcos para comunicar que ele está no hospital. O Marcos vai lá, pede 1000 desculpas pelo que a Malu fez, e ainda bem que ele só quebrou um braço, né? E o Alaor fala pro Marcos: "Sua irmã é uma desequilibrada. Ela me humilhou. Saí de lá humilhado, não enxerguei nada na minha frente." E depois, Arlete arrasta a Malu para ir junto com ela no hospital para visitar o Alaor e pedir desculpas para ele. Primeiro, a Arlete entra no quarto e comenta que a Malu está lá fora. E pergunta para o Alaor se ela pode entrar. E ele fala que não quer ver ela. Mas a Malu entra. E ele fecha o olho e finge que tá dormindo. A Malu vê e fica brava ainda e fala: "Ele tá dormindo uma pinóia, ele tá fingindo, não deveria nem ter vindo." E ele continua fingindo de olho fechado. Elas vão embora, a Malu fecha a porta, ele já abre o olho e levanta a cabeça do travesseiro. A Malu abre a porta de novo pra pegar ele no flagra mesmo, e pegou. E ela fala: "Te peguei!" e fica brava com ele.
A Clarita no quarto à noite, triste, espera o Virgílio chegar da rua, da boate lá que ele estava com outra. Clarita chora, olha as fotos dos dois. Quando ele chega, ela pergunta por que ele demorou, essas coisas, mas numa boa, sem gritar nada, sabe? Ele mente, fala que demorou por causa de negócios, essas coisas. Ela finge acreditar, mas não comenta nada com ele o que ela viu, fica quietinha. A Raquel entra no quarto da Ruth e vasculha as coisas dela. Ela procura um porta-retrato com a foto do Marcos que sumiu. A Ruth chega e pergunta o que ela tá fazendo. E fala que não pegou nada não. Mas a Raquel insiste e encontra o porta-retrato embaixo do travesseiro da Ruth. Ai, meu Deus. E a Raquel fala: "Você ainda gosta dele, né?" A Ruth responde: "Não, eu peguei porque..." E ficou sem graça, sem resposta, sabe? E a Raquel fala: "Esquece, tá? Isso aqui é meu." A Maria Helena, aquela amiga da Vera, lembra? Ela vai no restaurante do Joel, sozinha. E ele vê que ela tá lá sozinha, ele senta na mesa com ela e começa a dar em cima dela. E como a mesa fica do lado de fora do restaurante, o irmãozinho da Tônia vê e corre pra casa pra contar pra ela. A Tônia vai atrás que nem doida, mas para, espia de longe. E quando ela vê que a Maria Helena está indo embora, ela joga uma casca de banana na escada do restaurante, quase na calçada já, para ela escorregar. Dito e feito, ela escorrega e cai, e a Tônia morre de rir. Depois o Dr. Munhoz chega na loja dela, com uma vasilha cheia de goiaba para ela, e fala que trouxe lá do quintal dele. E a Ruth tá na loja nessa hora. Quando o Dr. Munhoz sai, a Ruth fala pra Tônia: ele tá gamado, hein?" O Sampaio e o Virgílio conversando, o Sampaio conta pra ele que está com diabetes. E o Virgílio fala pra ele que ele tem que se cuidar, contar pra sua esposa pra poder mudar a alimentação, ter uma dieta legal. Mas o Sampaio insiste que não quer que ninguém saiba. Aí o Virgílio não perde a oportunidade de dar uma humilhadinha básica na pessoa, né? Pega e fala pro Sampaio que diabetes é coisa de sedentário. Fala que ele não trabalha muito, que quem se mata lá é ele. A Arlete vai pra Pontal e ela e a Ruth conversam bastante. E ela pergunta pra Ruth sobre ela ter namorado o Marcos antes da Raquel. Pergunta como foi isso e tal. Mas a Ruth desconversa e fala que foi bobeira, que já esqueceu de tudo. E a Ruth pergunta pra Arlete como a família do Marcos tá vendo esse casamento. E a Arlete fala que o tio Virgílio é contra. Quando a Arlete sai da casa da Ruth, lá fora, ela pergunta pra Ruth se ela ainda não contou pra família dela o que aconteceu. Ela quis dizer sobre aquele segredo lá da Ruth. E a Ruth fala que ainda não. E o da Lua, chegando perto, escuta. E depois que a Arlete vai embora, ele pergunta pra Ruth o que é. Que segredo é esse? Mas a Ruth desconversa e não conta. A Malu conta pro pai que o Marcos e a Raquel vão passar a lua de mel em Nova York. Mas naquele tom de provocação, como ela sempre faz com ele, né? E aí todos chegam em casa, o Marcos, a Raquel, a Clarita, e falam oi pro Virgílio. Ele faz aquela cara pra Raquel, de ódio, e ela percebe, claro. E quando todos saem de perto, ele chega perto dela, oferece um cigarro, ela aceita e ele fala: "Eu recebi o dinheiro." E ela fala: "Tive que devolver, né?" E ele fala: "Você não cumpriu com o combinado." "Não tenho culpa que me apaixonei pelo Marcos." E o Virgílio marca um almoço num restaurante com a Andréia, com interesse para ela ajudar ele nos rolos, né? E ele fala para ela que quer ver a igreja vazia no dia do casamento e que vai fazer de tudo para os convites não serem entregues. Mas como a Malu que ficou responsável de entregar os convites, ele pede a ajuda da Andréia para dar um jeitinho da Malu não entregar e armar alguma coisa para sumir com esses convites do planeta. A Andréia fica com receio, resiste um pouco, mas aceita colaborar. Falou que é para atrapalhar, ela tá dentro, né? Depois ela já vai direto na casa do Marcos e conversa com o Duarte,
e pede para ele enguiçar o carro da Malu, fazer alguma coisa para ela não sair de casa. E fala que é ordem do Dr. Virgílio. E é claro que o Duarte obedece. E como o carro da Malu está quebrado, entre aspas, né? A Andréia se oferece para levar a Malu para entregar os convites com o carro dela. A Clarita fala que não, imagina, que não pega bem para Andréia isso. E a Clarita oferece o carro dela. A Malu fala para Andréia: ou você tem sangue de barata, ou você não gostava do Marcos. E a Malu topa. A Andréia finge esquecer a chave na mesinha do jardim e nisso elas já estão perto da piscina já. E a Andréia fala: Malu, pega lá a chave do carro para mim. A Malu volta para pegar a chave e quando a Malu já está de costas, a Andréia joga um convite só dentro da piscina, mas os outros estão na mão dela. Ela tenta pegar esse convite que caiu na piscina, finge se desequilibrar e cai na piscina com todos os outros convites na mão. Ou seja, molha tudo e acabou com os convites como ela e o Virgílio queria. A Malu cai na risada e como a bichinha é esperta, já se toca, né? Ela fala: fala a verdade, vai, isso foi armação, né? A Raquel mente pro Marcos, falando que o seu pai não quer entrar na igreja com ela. Vergonha do pai, né? E fala que o terno ficou grande nele. Mas isso é verdade, ficou grande mesmo. O Marcos conta pra família dele que o pai da Raquel não quer entrar na igreja com ela e tal. E aí ele pede pro Virgílio entrar com ela na igreja. Ele odeia, quer morrer com esse pedido, mas aceita. Enquanto isso, o coitado do seu Floriano pede pro alemão do bar se ele poderia ser padrinho de casamento de par com a Ruth. E o alemão aceita. O Donato vê de longe, no meio do mar, os pescadores passando o saco de camarão para outro barco. E fica furioso. Ele fala que eles pegam os melhores para vender por fora, por isso que só chega camarão miúdo para ele. E o da Lua vai alertar o Tito para falar pro pai dele parar de fazer isso, pro pai dele tomar cuidado. O Tito pergunta da Glorinha pro da Lua e ele fala que aprova os dois sim. Depois o da Lua conversando com o alemão, o da Lua fala para ele que tem certeza que foi o Donato que fez aquilo lá com o pai dele. Ele tem certeza. E o Tito vai até na casa do Tonho para conversar com a Glorinha. Eles sentam na escada e ele fala: eu já conversei com o Tonho, agora eu vou falar com o seu Donato. Mas o principal mesmo eu não fiz, devia primeiro ter te perguntado. E ela fala: perguntar o quê, Tito? Toda feliz, sorridente. E ele fala: se você quer namorar comigo. Ela faz que sim com a cabeça e ele beija ela, muito lindo. Mas o Donato já chega, abre a porta e o Tito fala: boa tarde, eu estava esperando o senhor, tem um assunto importante para falar. A Glorinha vai buscar um café. Eu acho que o senhor até já sabe, eu gosto da Glorinha, ela gosta de mim. Eu vim aqui pedir consentimento pra gente namorar. E o Donato fala que a Glorinha é criança demais ainda. E o Tito fala que tem muita menina da idade dela que já tá até casada. O Tonho chega e fala que já deixou o Tito e a Glorinha namorar. O Tito é um bom rapaz, bom pescador, bom trabalhador e também não tem vício nem de beber, nem de fumar e nem de mulherzada. E o Donato fala que vai pensar. E o Tonho fala que não tem essa, que ela tem 18 anos e vai casar quando ela quiser. Aí o Donato fala: vai ter que namorar aqui dentro de casa, na minha frente. Nojento. A Raquel e o Vanderlei se encontram mais uma vez e ela fala que essa vida que ela vai ter é tudo o que ela sempre sonhou desde criança e que eles vão continuar se encontrando sempre. E o Vanderlei fala que ele podia dar essa vida para ela se ela tivesse paciência, que a imobiliária tá dando dinheiro. E ele fala que vai no casamento dela para ver ela de noiva. O Alaor tem alta do hospital e a Carola e a Malu vão lá visitar ele. Ele só conversa com a Carola, nem olha na cara da Malu, só dirige a palavra para Carola. E a Malu começa a ficar brava e mesmo assim ele nem olha. Tá esnobando legal ela.
Quando ela sai, ele não fala nem tchau. E chegou o dia do casamento do Marcos e da Raquel. Péssimo dia, né? E o Marcos chega na casa dela para buscar todo mundo para levar para o Rio. O Breno e a Vera se trocando para o casório, ela coloca um vestido vermelho. Nossa, ele dá maior piti, fala que tá muito decotado. E é reto, não tem decote. E fala que não vai mais no casamento. Pois ele faz ela colocar um casaco por cima do vestido. Aí sim ele ficou contente. O Donato pega um binóculos para poder ver os pescadores com os barcos lado a lado fazerem os rolos lá do camarão deles, passando os melhores para o outro barco. O Marcos deixa a Ruth e os pais dela no hotel e chega com a Raquel na casa dele e mostra o carro novo que ele deu para ela de presente. A Arlete vai até o hotel para ajudar a Ruth se vestir e tal, e ela comenta com seu Floriano que a Raquel vai entrar com o tio Virgílio na igreja. Que dó, ele fica muito triste, não se conforma. E a Arlete fala: é que o senhor falou que ficava constrangido. Mas quem falou isso, dona Arlete? Eu quero saber. A Ruth pergunta: foi a Raquel? A Arlete balança a cabeça que sim, super sem graça. E o seu Floriano sai bravo do quarto, falando: filha ingrata, filha ingrata. E a Arlete já pegou na hora a mentira da Raquel. Mas é sem vergonha mesmo, né? É isso aí, gente. Esse é o resumo completo da semana. Comenta se vocês já estão passando nervoso assistindo a novela. Deixa o like e se inscreva no nosso canal. Até mais!